Bom dia, irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Você também que está acompanhando esse culto remotamente, muito bem-vindo. Que Deus possa abençoar sua vida e abençoar também o seu coração. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 1. Vou ler dos versículos 1 ao 4. Assim, enquanto nós estamos abrindo no livro de Provérbios, as crianças até 11 anos são convidadas a irem para o seu ensaio no culto na linguagem para elas. As professoras estarão acompanhando. Que Deus possa abençoar a vida delas e usar também as professoras. Vamos então prestar atenção naquilo que a palavra de Deus diz em Provérbios 1, de 1 a 4. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Senhor nosso Deus bendito, eu te agradeço pelo teu amor e graça, eu te agradeço pela tua palavra, porque ela fala para mim e fala aos meus irmãos. Pai, nós já temos pedido perdão pelos nossos pecados, pedimos novamente, Senhor, e pedimos que o Senhor fale em mim, através de mim, com os meus irmãos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Queridos, foi neste mês de maio, nós comemoramos, enquanto igrejas batistas e diversas outras denominações também, como o mês da família. Um mês dedicado para refletir, para pensar a respeito da família. Creio que muitos, se não a maioria, estão experimentando a novidade ou aquilo que tem sido gostoso do relacionamento entre famílias. De orar uma família pela outra, uma vez por semana se reunir, uma vez por semana ler a palavra de Deus juntos, compartilhar pedidos de oração. Inclusive, teve um pedido de oração na nossa reunião das famílias de oração que foi atendido. Glória a Deus por isso. Então, tem sido uma experiência muito interessante para nós como família e tenho certeza que para muitos irmãos também. E nós, tradicionalmente, fazemos isso neste mês de maio porque nós precisamos cuidar das nossas famílias. Eu estive conversando com uma professora recentemente, falando a respeito da crise que as escolas têm sofrido, e eu tenho certeza que os profissionais da educação que estão aqui devem concordar comigo. A crise nas escolas que nós temos, sejam escolas públicas, escolas particulares, é muito mais do que uma crise de educação, é, na verdade, uma crise das famílias. Porque os alunos já vão para as escolas complicados, com problemas, com traumas, despejam tudo isso nas escolas, os professores também, os demais profissionais também, e aí o caos está gerado. Então, há uma crise nas famílias que ocasiona crises em diversos outros setores da sociedade. E tem um personagem que tem sido apontado, às vezes, como culpado de algumas das crises que nós temos vivido na nossa sociedade, de crises que têm sido vividas nas famílias e de crises que têm sido vividas nos casamentos. Esse personagem, ou esse ator, que foi o tema que os outros pastores me deram, uma reunião que eu não estava. E aí, acho que os pastores falaram assim, o André é de comunicação, então deixa essa bomba com ele. As redes sociais. Olha que bênção. Deve beber uma água antes de falar. As redes sociais têm sido apontadas como um problema na sociedade, porque tem uma frase de Umberto Eco, um intelectual italiano muito famoso, escreveu o livro O Nome da Rosa, e foi muito famoso em semiótica. O livro dele é tão difícil que eu desisti de ler quando eu estava na faculdade. Ainda preciso retomar. E Umberto Eco disse que a internet ou as redes sociais deram voz para uma legião de, desculpa a palavra, mas foi ele que disse, uma legião de imbecis. E a verdade é que as redes sociais, elas simplesmente amplificaram aquilo que eu, quando era criança, adolescente, via passar em papelzinho de bar. Os memes da internet, eu vi muito meme em papelzinho de bar. Não sei, papelzinho, e com todo respeito, quando eu digo isso, era ir na padaria, você via os papeizinhos lá, as coisas que o pessoal trocava, tinha uns negócios que o
figurinhas que a turma na escola trocava eram os memes. Hoje em dia isso foi amplificado, ganhou muito mais força com a internet, nas redes sociais. E eu gosto de pensar não nas redes sociais como um mal, mas nas redes sociais como uma ferramenta. As redes sociais, elas vieram a existir no meados da década de 2000, do jeito como a gente conhece hoje. Uma das primeiras foi o Orkut. O Facebook também veio e hoje se estabeleceu com força, mas inclusive está em decadência. Há outras redes sociais mais fortes, como o Instagram. YouTube pode ser considerado uma rede social, TikTok, entre outras. E elas deram oportunidade para que as pessoas pudessem se conectar. Esse foi o princípio inicial das redes sociais. Tanto é que o Orkut ele funcionava com convite. Você não se inscrevia no Orkut no começo, você tinha que receber um convite para entrar no Orkut. E o Facebook também. E a ideia era conectar pessoas, relacionar amigos. E óbvio que depois também ganhar dinheiro com isso. Dar um jeito de monetizar, como é usada essa linguagem, as redes sociais e aquilo que circulava ali. Mas era uma ideia de uma circulação de informações livre, uma circulação de informação entre pessoas, para que pessoas que não se viam há muito tempo pudessem se reconectar, para pessoas que se conheciam pudessem ampliar essa troca de informações. Pensou-se, já havia também um pensamento de soluções para negócios, de soluções para empregos, como depois tem uma rede social até especializada nisso, que é o LinkedIn, e de informação, de circulação de notícias, tanto é que os sites de notícias aderiram rapidamente às redes sociais, mas claro que um foco muito grande no entretenimento. E aí vem os videozinhos, né, de gatinho dançando, de cachorrinho fazendo carinho no bebê, de gente caindo, essas coisas que você assiste antes de dormir. Vamos ler a Bíblia antes de dormir, irmãos. Mais saudável. Mas as redes sociais estão aí. Eu já reencontrei pessoas e já produzi programas encontrando pessoas nas redes sociais. Nós já conseguimos alcançar muitas pessoas enquanto o RTM Brasil, Rádio Transmundial, que os irmãos sabem que eu sirvo lá, através das redes sociais. Tem muitos testemunhos de gente que encontrou Jesus pelas mensagens que nós circulamos nas redes sociais. Então, as redes sociais, e isso é tratado na academia, quando você encontra pessoas que tratam das ciências da comunicação, ela mudou, ela transformou a maneira como os meios de comunicação se relacionam com o seu público, com seus espectadores e com seus ouvintes. E já é fato que rádios e televisões que não usam as redes sociais ou já morreram ou estão para morrer. Porque as redes sociais modificaram. Tem muitos profissionais de jornalismo que têm raiva das redes sociais. Porque as redes sociais acabaram tirando, eu vou falar um pouco da minha opinião aqui, mas tirando um pouco do monopólio de alguns veículos de comunicação. Ao mesmo tempo que também, claro, deram voz para pessoas que têm más intenções, para pessoas que querem espalhar mentiras. E eu não estou tomando posição de partido político aqui, de todos os lados e de todas as religiões e de todos os pensamentos. Infelizmente, tem gente maldosa e que encontrou nas redes sociais um meio muito bom para poder espalhar suas ideias, infelizmente, muitas vezes ideias mentirosas e ideias maldosas, ideias que, inclusive, contrariam princípios da palavra de Deus. Mas elas estão aí. São meios de comunicação. São um meio de comunicação também. Eu gosto de pensar num martelo. O que você faz com o martelo, pastor Wagner? Bate o prego. Para fazer o quê? Para prender algo. Para construir, por exemplo, um armário, um banco. Para isso que o martelo serve. Correto? E se você tacar ele na cabeça de alguém? Ele cumpre uma outra função de machucar ou até matar outra pessoa. Não foi feito para isso. Não foi feito para isso. Até tem martelo de guerra, usado na Idade Média. Mas o martelo é uma ferramenta que você pode usar para construir, para edificar, para abençoar, ou você pode usar para o mal, para destruir, para machucar e para matar. Eu vejo as redes sociais, na verdade, boas
boa parte das ferramentas que nós temos hoje em dia de comunicação, de entretenimento, dessa forma. Como um martelo que você pode usar para a bênção ou você pode usar para a maldição. Depende da maneira como você usa. Estava conversando com outro pastor e falei que as redes sociais podem ser um ambiente tóxico. Na verdade, eu estava na igreja dele e falei isso. Ele virou e falou, depende da maneira como você usa. Aí eu aproveitei, é verdade, use a Rádio Transmundial. Amém, Lucas? As redes sociais da RTM Brasil e de outros irmãos que têm feito um bom trabalho. E aí eu pensei, vou falar sobre redes sociais. O pastor Neto me deu essa tarefa. Ele confia muito em mim. E aí eu pensei, onde é que eu posso encontrar sabedoria para poder usar de maneira adequada as redes sociais? Qual livro que me dá ferramentas para usar sabiamente e de maneira correta as redes sociais? Obviamente, eu pensei no livro de Provérbios. Provérbios que nos ajudam a combater os inimigos nas redes sociais. E nós vamos dar uma olhada. Eu peço, nós já lemos o começo do livro de Provérbios, mas eu peço que você continue com este livro aberto, porque nós vamos dar uma olhada em outros provérbios que nos ajudam a combater os inimigos nas redes sociais, que vão nos auxiliar a nós usarmos de maneira correta as redes sociais, nós usarmos de maneira correta essa ferramenta que está disponível no nosso tempo. E aí, lendo e pensando, refletindo sobre isso e orando, eu pensei, como que nós poderíamos usar as redes sociais para ser bênção para a nossa família? Porque eu não sei se os irmãos já ouviram de casamentos que se destruíram não apenas por causa das redes sociais, mas a pessoa usou as redes sociais para dar vazão ao seu pecado. Eu já tive um problema sério, não, graças a Deus, no meu casamento, mas conhecendo uma pessoa que pelas redes sociais assediou outra pessoa. E essa pessoa que cometeu isso, infelizmente, era pastor. Então, nós precisamos tomar cuidado, e para que as redes sociais sejam bênção para a nossa família, eu entendo que elas devem ser usadas com transparência e sabedoria. Eu depois, Lucas, acabei não falando com você, mas eu queria disponibilizar, como vai ter muitos textos, vai ter muita coisa, mas a gente disponibilizar na internet ou no grupo do WhatsApp da igreja, isso porque vai ter bastante coisa aqui, mas eu quero que você saia daqui guardando pelo menos isso, guardando pelo menos essa frase, para que as redes sociais sejam bênção para a nossa família, devem ser usadas com transparência e sabedoria. Vamos dizer juntos? Para que as redes sociais sejam bênção para a nossa família, devem ser usadas com transparência e sabedoria. Mais uma. Para que as redes sociais sejam bênção para a nossa família, devem ser usadas com transparência e sabedoria. Abra sua Bíblia em Provérbios 21, de 28 a 30. Provérbios 21, de 28 a 30. O livro de Provérbios, ele é uma coletânea de ditados, de provérbios. Essa coletânea é atribuída a Salomão, mas o próprio livro de Provérbios traz provérbios de outros sábios também, lá do antigo Israel. Mas a figura principal que está, a figura central ali do livro de Provérbios é o rei Salomão. A própria Bíblia diz que ele fez coletâneas de provérbios. E quando você lê o livro de Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 10, dá para você ler de maneira mais organizada. Ele é mais organizado, ele é cronológico. Você lê quase que como um texto inteiro. A partir do capítulo 10, os provérbios são, normalmente, cada versículo é um provérbio. Existem trechos em que os provérbios são coletados, eles estão 3, 4, às vezes até 5 versículos tratam mais ou menos do mesmo tema. Mas, normalmente, você vai encontrar temas diversos de um versículo para o outro em provérbios.
Existem outros capítulos que tratam, que são ditados maiores, e o último capítulo, capítulo 31, fala sobre a mulher virtuosa. Mas no Provérbios, capítulo 21, de 28 a 30, nós temos 3 versículos que nos falam a respeito e que eu aplico para a questão da informação. A testemunha falsa perecerá, mas quem sabe ouvir falará sem ser contestado. O ímpio aparenta determinação, mas o justo considera o seu caminho. Não há sabedoria nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. Então, nessa primeira coletânea aqui de Provérbios, para a gente entender a questão da informação, nós vemos a figura da testemunha. E aqui a figura é de um tribunal. Um tribunal daquela época, que era diferente do tribunal de hoje. O pessoal se reunia às portas da cidade. Para fazer acusação contra alguém eram necessárias 2 testemunhas. E aí aquelas 2 testemunhas apresentavam a acusação contra a pessoa, e ali o juiz, o líder, ou um grupo de líderes determinava a pena, baseada na lei, na Torá. E a figura da testemunha que aparece aqui, testemunha falsa, é a testemunha que fala demais. É a testemunha que não apenas fala demais, como fala de maneira arrogante, fala de maneira prolixa, fala de maneira enrolada. Você já percebeu que quando uma pessoa, você faz uma pergunta para a pessoa, e a pessoa está enrolando muito para dar resposta? É porque ela não tem a resposta. Nós vemos isso especialmente nos políticos. Mas não só neles. Eu já vi isso em entrevista de emprego. Eu já vi isso em feedback profissional. Eu já vi isso em programa de TV. Eu já vi isso em tanto lugar. A pessoa que fala demais, a pessoa que enrola demais, a pessoa que dá muita volta para explicar alguma coisa, normalmente não está falando a verdade ou não sabe direito o que dizer. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela cai em descrédito. Ela perde uma das coisas mais importantes que a gente tem na área dos meios de comunicação e que os veículos de comunicação normalmente prezam, que é a credibilidade. Ou seja, ser crível, ser considerado verdadeiro, ser considerado honesto, ser considerado correto, faz de maneira séria o seu trabalho. E essa testemunha falsa, todo mundo vai perceber que o que ela está falando não está correto e ela vai morrer. Porque a testemunha falsa, quem diz mentira na Torá, a testemunha que dá falso testemunho, ela sofre a pena de morte. Mas a testemunha correta, e aqui uma outra tradução, ao invés de colocar, mas quem sabe ouvir, colocar a testemunha verdadeira, mas a ideia da testemunha verdadeira é justamente aquela testemunha que vai direto ao ponto. E é aquela testemunha que, por saber que está com a verdade, não tem medo de ouvir o contraditório. Uma vez, conversando com uma pessoa, falando sobre uma situação que me irritou, ela disse: se você tem a verdade na sua mão, e se você tem a autoridade na sua mão, para que você vai ficar nervoso quando te contradizem? Você não perdeu a autoridade porque uma pessoa está falando uma mentira para você, ou uma mentira sobre você. Você continua tendo a autoridade e a verdade do seu lado. Então a testemunha verdadeira é aquela que sabe ponderar, mas quando ela é chamada a falar, ela fala com objetividade, com clareza e com certeza a verdade. Porque o ímpio, ele aparenta determinação. O ímpio está mais preocupado em parecer do que ser. Enquanto que o justo, ele está mais preocupado em ser, por isso ele pondera o seu caminho, ou seja, ele faz as coisas com o critério correto e de maneira pensada. Ouve, lê, avalia, então age. O ímpio age sem pensar. O tolo faz as coisas de maneira impulsiva. Mas o sábio, assim como está escrito em Tiago, esteja sempre
pronto para, tardio para e tardio para se irar. A ira, ela tem lugar, mas na maneira e do jeito correto. A ira de Deus, ela tem lugar na maneira correta. O tolo se ira por qualquer coisa. O sábio sabe quando a sua ira tem lugar. E onde é que está o critério que o sábio pondera, que o sábio avalia? E por meio de quem e por temor a quem o sábio fala? Não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. O Senhor é o parâmetro do sábio, da testemunha verdadeira, daquele que fala de maneira assertiva, de maneira correta, de maneira que vai trazer a verdade. Por isso, que toda informação que recebemos deve ser recebida e repassada de maneira objetiva, humilde e tendo como parâmetro a palavra de Deus. Quantas brigas de família nós vemos porque foram repassadas informações nas redes sociais de maneira tola. Porque foram feitas manifestações nas redes sociais de maneira tola, impulsiva, com palavras torpes, com palavras ruins. E os dedos teclam daquilo que o coração está cheio. Ah, mas na rede social, né, eu só falei, eu sou um personagem, não sei o quê. Para de bobagem, meu irmão. Os seus dedos teclam daquilo que o seu coração está cheio. Então, quando você vai usar as redes sociais, você precisa avaliar, porque senão você perde a credibilidade e vira uma testemunha falsa. Seja uma testemunha verdadeira. Fale menos e aquilo que falar, tenha certeza que é a verdade. Fale de maneira objetiva, avalie os seus caminhos, avalie aquilo que você vai fazer, seja ponderado e sóbrio e coloque a palavra de Deus como o seu parâmetro e o seu guia na hora de se comportar nas redes sociais. Vamos abrir em Provérbios 23, de 6 a 8. Irmão, se eu estiver sendo um pouco duro, é a palavra de Deus que está falando com vocês. Então avalie a palavra de Deus, não a mim, por favor. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, come e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Texto forte. Ele está falando a respeito da pessoa, do hospedeiro, que na verdade só está hospedando por interesse próprio. Ele está hospedando com segundas intenções. Ele prepara um jantar, ele prepara um banquete, mas ele não prepara um banquete porque ele gosta de você. Ele prepara um banquete porque ele quer alguma coisa de você. E, na verdade, ele inveja você e ele quer aquilo que você não tem. Ou melhor, desculpa, ele quer aquilo que você tem e ele não tem e ele quer para ele. Essa é a figura que aparece aqui no livro de Provérbios. Então, toma cuidado com essa pessoa. Toma cuidado quando ela se apresenta para você. Esse texto, como imagina em sua alma, assim ele é que, na verdade, aquilo que está dentro dele não é revelado pelas atitudes dele, porque as atitudes dele parecem ser boas. Em outros textos de Provérbios fala de pessoas que vêm com palavras suaves e mansas. Muitas vezes, o livro de Provérbios está falando e fazendo contraste entre a pessoa que fala aquilo que você quer ouvir e a pessoa que fala aquilo que você precisa ouvir. A pessoa que fala aquilo que você precisa ouvir é seu amigo. A pessoa que fala aquilo que você quer ouvir não quer o seu bem, ela quer o bem dela. E isso é verdade nas redes sociais. Porque nas redes sociais
existe uma técnica que a gente cai que nem patinho, desculpa a expressão, que é falar o que está na onda. E, principalmente, potencializar a tragédia. Então, o que o pessoal crente quer ouvir? Quer ouvir que Jesus está voltando. Então, o espertão pega qualquer coisa e fala, Jesus está voltando. E recebe cliques daquilo. Eu estou dando um exemplo, tá? Nem sei se isso aconteceu. Pega cliques daquilo, recebe dinheiro daquilo, recebe um monte de coisa daquilo, mas aquilo não era verdade. Ele só falou o que as pessoas queriam ouvir. A gente tem que tomar muito cuidado quando as pessoas falam aquilo que a gente quer ouvir e não aquilo que a gente precisa ouvir. Por isso que nós devemos ficar atentos para que a inveja e a cobiça não sejam a motivação e nem o guia das nossas relações. Eu falo isso porque, passando da questão da informação para a questão da exposição, as redes sociais, elas dão para a gente o risco da exposição. E tem gente que se expõe demais nas redes sociais. E há estudos que falam o que motiva as pessoas a se exporem nas redes sociais. E um desses motivadores é a inveja. Seja porque eu tenho inveja de uma vida que eu gostaria de ter, ou para causar inveja nos outros, escondendo a minha verdadeira vida. Quando você vê pessoas nas redes sociais que mostram uma vida muito bonitinha, desconfie. E você não use as redes sociais para passar aquilo que você não é. Prefira não passar nada. Principalmente da sua intimidade. Daqui a pouco vamos falar até sobre isso. Mas o fato é que, quando a gente identifica o que nos motiva nas redes sociais, a gente vai encontrar muitas vezes a inveja. Irmãos, eu confesso o meu pecado aqui. Muitas vezes eu me vi olhando perfis de outros irmãos e de outras pessoas e de amigos e tendo inveja da vida que eles postavam ali. E aí eu... Não é mérito meu, não. Acho que é fraqueza minha. Não dou conta. Parei. Não dou conta. Eu sou fraco mesmo. E se você é fraco que nem eu, te convido a fazer a mesma coisa. Dá um tempo. Não precisa nem cancelar a conta. Dá um tempo. E ora, porque a inveja não pode ser a motivação das nossas relações. O pão do invejoso é veneno. E as pessoas que postam as coisas por inveja vão colher, infelizmente, os seus frutos. E com tristeza no coração eu vejo. Eu ouvi falar, e eu conheço pessoas que colheram frutos muito ruins da maneira como eles vivem nas redes sociais, ou que postavam coisas nas redes sociais e aquilo não era verdade. E a vida hoje dessas pessoas está numa situação muito complicada. Então, irmãos, toma cuidado com a inveja e com a cobiça. Seja a sua como a do outro. Toma cuidado com a pessoa que só fala coisa boa para você, que só quer te agradar, que só quer fazer aquilo que você quer e não aquilo que você precisa. Principalmente nas redes sociais. Os nossos relacionamentos e motivações devem ser baseados no amor a Deus e no amor ao próximo. O que é que te motiva nas redes sociais? É o amor? Então, aleluia. Avalie se é o amor que tem te motivado no uso das redes sociais. O amor a Deus, acima de tudo, e o amor ao próximo. E graças a Deus, muitas pessoas têm sido motivadas pelo amor a Deus nas redes sociais, levando a palavra de Deus através das redes sociais, abençoando. Conheço ministérios que trabalham com redes sociais. Num país que eu não posso dizer, existem pessoas que têm usado as redes sociais para identificar abusos e assédio e cuidar dessas pessoas e evangelizar num país fechado. Então as redes sociais podem ser bênção. Qual deve ser a motivação? O amor a Deus e o amor ao próximo.
Vamos abrir em Provérbios 5, de 15 a 18. Esse texto está falando sobre o relacionamento conjugal. E está falando especificamente sobre a questão do adultério. Mas olha que interessante que ele diz aqui, a partir do versículo 15. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Por que você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente, e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. É claro que o texto é orientado para o homem por causa da questão da responsabilidade masculina que o texto bíblico traz. O homem é o responsável por manter a pureza do lar. Mas o livro de Provérbios fecha trazendo também a responsabilidade e valorizando a mulher que busca viver conforme a vontade de Deus. Mas esse texto pode ser aplicado tanto ao homem quanto à mulher. As águas, a cisterna, as correntes do poço são a nossa intimidade. E a nossa intimidade, ela é uma bênção reservada para a família e para aqueles que Deus separou para nós. Mulher, o seu corpo é para o seu marido. Homem, os seus olhos são para a sua esposa. Nós precisamos ter cuidado com a exposição das redes sociais. Pode ser em fotos, pode ser naquilo que a gente vê, pode ser em palavras. Uma pergunta: alguém aqui tem medo de deixar o celular desbloqueado para o cônjuge? Não responda, por favor. Responde para o pastor Neto no gabinete pastoral. Eu fico triste porque eu vi uns memes, né, e de vez em quando uns negócios na internet aí. Teve um, foi muito engraçado, que o cara vira pro rapaz e começa a falar que... Eu não lembro se a expressão é essa, você é um covarde, você é um covarde. O cara vai para cima dele, que eu sou covarde, que você é um covarde. E a namorada está do lado do cara, que deve ser montado, mas ele fica, você é um covarde, você é um covarde. Entrega o seu celular desbloqueado agora para sua mulher. Aí a mulher olha para ele, aí ele olha para o celular e fala, o celular desbloqueado? Você não é homem? Entrega o celular desbloqueado para sua mulher. Não, mas aí é apelação. Eu acho isso engraçado, mas é triste. Porque você entregar o seu celular desbloqueado para o seu cônjuge é proteção para você, é proteção para o seu casamento, é proteção para a sua família. Você saber o que os seus filhos olham nas redes sociais e vocês, filhos, saberem, deixarem seus pais saberem o que vocês olham nas redes sociais, na internet, no celular, é bênção para vocês. É proteção para todos nós. É transparência. A transparência, ela protege. Ela protege a gente da tentação. A não ser que você queira mesmo praticar o mal. Aí eu sinto muito, meu amigo. Eu sinto muito dizer. Acho que a gente não vai para o mesmo lugar. Agora, se você quer ir para o mesmo lugar que Jesus falou que está preparando para aqueles que são seus, tenha transparência no uso das suas redes sociais, no uso do seu celular, no uso da internet. Chegue em casa e entregue o celular desbloqueado para o seu cônjuge. Ou se confesse. Mas a intimidade é reservada para o casal. Então toma cuidado com a exposição. Toma cuidado com a maneira como você se coloca nas redes sociais. E eu acabei adiantando já um assunto, mas lá em Provérbios 12, 9, nós vemos a questão da verdade aparecendo de maneira bem clara aqui para a gente. 12, 19. Obrigado, pastor Neto. Tá atento à pregação. Provérbios 12, 19. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. Então, falar a verdade para o cônjuge nas redes sociais, ela faz você ter prolongada a sua existência.
a sua credibilidade, a sua vida. E a sua família, o seu casamento, as suas relações. A verdade, a transparência e o amor devem ser o guia do nosso casamento e das relações familiares. Por isso que eu falei do celular desbloqueado. E ela deve ser o guia dessa relação, principalmente no núcleo familiar. Não deve ser exposto para qualquer um, não deve ser aberto para qualquer um. Devemos ter cuidado. Devemos nos proteger. E a transparência dentro do seio familiar é proteção. Mas eu quero dar uma palavra para aqueles que, de repente, estão sozinhos. Viúvos, viúvas, solteiros, divorciados, o que é que seja. A gente precisa de outras pessoas. E por isso que tenha amigos ou amigas em quem você possa confiar, da igreja principalmente, e que você pode ter essa relação aberta, que normalmente um marido tem com uma esposa com o marido, pai com filho, filho com pai. Tenha pessoas com quem você pode compartilhar isso para a sua própria proteção, mas pessoas íntimas, com quem você vai compartilhar essa intimidade, com quem você vai compartilhar, às vezes, as angústias e as tentações. Porque quando há verdade num relacionamento, há bênção. Deus está na verdade, Deus não está na mentira. Por isso que a verdade, a transparência e o amor devem ser o guia do nosso casamento e das relações familiares e das nossas relações em igreja e com os nossos irmãos. Perceberam, irmãos? Eu queria repetir aquilo que nós falamos no começo. Para que as redes sociais sejam bênção para a nossa família, devem ser usadas com transparência e sabedoria. Vamos dizer? Para que as redes sociais sejam bênção para a nossa família, devem ser usadas com transparência e sabedoria. Se pergunte, para que você está usando as redes sociais? Se é para abençoar pessoas, aleluia, continue, amém. Vamos usar para abençoar as pessoas. Eu tenho certeza que Jesus teria conta no Instagram. O apóstolo Paulo também. Aliás, acho que o apóstolo Paulo mais do que Jesus. Ele ia olhar aquilo lá e falar, que oportunidade gigantesca para divulgar. Eu conheço uma pessoa que não quer escrever livros, mas quer postar nas redes sociais. Por quê? Porque lá ele alcança muito mais gente do que se ele escrevesse livros. E ele faz questão de usar, mas ele usa as redes sociais corretamente. Ele não fica expondo a sua intimidade. E é assim. Abençoe as pessoas com as redes sociais. Compartilhe o presente diário. Puxei mesmo a sardinha para o meu lado. Compartilhe as mensagens da igreja. Compartilhe versículos. Compartilhe coisas boas. Abençoe. Coloque-se à disposição para aconselhar, para abençoar. E seja transparente com a sua família para que as redes sociais sejam bênção para você. Se você está com dificuldade nisso, realmente pare um pouco então. Dedique-se um tempo à oração. Dedique-se um tempo à família. E, de preferência, desligue um pouco o celular quando você estiver na sua casa. E dê atenção para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus amigos, para as pessoas que estão ao seu redor. Desliga um pouco. Usa, mas saiba usar e desligue e saiba parar. O viciado, o compulsivo, não sabe parar. Quer saber se você está com compulsão com as redes sociais? Verifique se você tem dificuldade de parar. Verifique se aquilo te toma muito tempo na hora de dormir. E para. E tenha relações interpessoais, converse, fale. Vamos repetir? Para que as redes sociais sejam bênção para a nossa família, devem ser usadas com paciência, ou melhor, com transparência e sabedoria. E onde está a sabedoria? A sabedoria, nos diz Provérbios, capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Comece buscando a Deus. Comece orando, comece lendo a Bíblia, comece pela palavra de Deus.
Comece ouvindo da palavra de Deus, lendo e, como nós lemos no início do culto hoje, praticando a palavra de Deus. Que esses provérbios sejam bênção para você, sejam prática da sua vida e que você possa, então, usar as redes sociais e toda a sua vida para abençoar as pessoas, para glorificar a Deus e levar o Evangelho. Vamos orar? Senhor nosso Deus, sei que o Senhor falou ao meu coração e falou ao coração de muitos irmãos aqui. As redes sociais, infelizmente, têm causado problemas, mas nós podemos usá-la de maneira melhor. Por isso, Pai, derrama do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida para que nós usemos as redes sociais para glorificar o Teu nome e levar o Teu Evangelho, Pai. Que nós usemos as redes sociais para que as pessoas conheçam o Senhor, Pai. E para que as pessoas não nos vejam de maneira caricata, mas sim que elas possam olhar para nós e ver exemplo de cidadãos do reino dos céus, de pessoas que sabem usar as redes sociais para abençoar. Em nome de Jesus oramos.